Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos mais uma vez, eu, Daniel Souza e Tanguy o Bagdadi, para repercutir aqui temas da semana. Uma semana que foi um pouco confusa, um pouco palpitante. Estamos aí nos aproximando do Natal. Já escreveu sua cartinha pro Papai Noel? Não, cara, não escrevi. Não escreveu? Não. Cara, tá com os correios na velocidade que são, você acha que acho que você tá perdendo tempo, cara. Mas de repente ele tá recebendo agora que eu mandei no ano passado. Será? É possível. Você sabe que não dá para mandar lá para Lapônia SMS nem WhatsApp, que ele não recebe, não tem sinal lá na Lapônia. Mas de qualquer maneira, se ele quiser mandar pelo correio, vai pra Curitiba, né? Para Curitiba. Aí eu já tô pedindo que venha pro ano que vem aí também. Rapaz, mas eu vi no filme que o Papai Noel entrega pessoalmente, não é pelo correio, não. Ah, é pessoalmente? É, pessoalmente. Não, mas esse é na época que a população era menor, cara. A população cresceu muito, ele já terceirizou já. Ah, entendi. Tá bom. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, só uma curiosidade. A tal de Paris, tem jeito? Vai acabar a cidade? O que vai acontecer? A Como é que é? confusão de Paris, cara. Os parisienses são bárbaros, né, cara? Bárbaros. Bárbaros. Mais ou menos como você que nasceu lá, né? Isso. Então eles não É conseguem... basicamente o berço do liberalismo, né? Que é tudo que você acredita, mas sim, são bárbaros. Bárbaros. São bárbaros porque a gente está falando de um lugar onde houve um aumento de impostos, um aumento de impostos sobre combustíveis. O governo francês estava também querendo reduzir um pouco o déficit fiscal. E a gente está falando de um produto que tem demanda altamente inelástica e que garante uma arrecadação extra interessante. Além disso, há o argumento oficial de desestimular o consumo de combustíveis fósseis e também de estimular o consumo de energias alternativas, de consumos alternativos. E houve aí realmente uma confusão generalizada, e essa confusão generalizada fez com que o presidente Macron recuasse e adiasse o aumento desse imposto por um período de 6 meses. Me parece que o Macron está um pouco perdido, sem saber o que fazer e sem como lidar com essa situação, mas, acima de tudo, também me parece que o Macron considerou que havia o risco muito real desses protestos crescerem para outras áreas e ele achou que era melhor recuar nesse momento como forma de impedir essa espiral de protestos e que outras demandas começassem a surgir e isso se tornasse algo absolutamente incontrolável. Preferiu passar uma imagem de fraqueza a correr o risco aí de um crescimento incontrolável dos protestos. O Macron ele tem sido muito desastrado, né, ao lidar com as crises. Só para lembrar, o Macron, desde que ele assumiu, ele tem uma posição muito frágil, que é o fato de que muitos dos votos que ele ganhou, mais da metade dos votos que ele ganhou no segundo turno, não foram exatamente para ele, foram contra Marine Le Pen. Eu estava dando uma olhada nos números, ele ganhou cerca de 9 milhões de votos no primeiro turno e 21 milhões de votos no segundo. Isso significa que tem muita gente que votou nele, botou ele lá, mas não é que é muito fã dele. E ele tem um perfil de, muitas vezes, ser um pouco duro nas suas decisões, é visto como um pouco autoritário, ele propõe algumas reformas, por exemplo, na Constituição francesa, que não pegam muito bem, que significariam uma certa concentração de poder nas mãos dele. Ele desagradou muita gente na França ao diminuir, praticamente acabar, impostos sobre grandes fortunas, né? Então, essa foi uma revisão que ele fez no ano passado, já levou uma diminuição dramática da popularidade dele. Um detalhe importante é que essa revisão ela foi sustentada pelo fato de que teve uma invasão de fortunas muito grande da França para a Bélgica, para Mônaco e para a Suíça e para a Rússia. Né? Então, houve ali uma justificativa técnica para isso, dizendo que, no final das contas, não valeria a pena. É melhor você ter as fortunas dentro da França, pagando alguns impostos, do que majorar os impostos e, consequentemente, não conseguir arrecadar. Isso não tem sido uma tendência apenas para a França dentro da Europa. Agora, claro que é uma medida extremamente impopular. Como é que se explica para as pessoas que você está deixando de cobrar impostos sobre grandes fortunas? E uma outra coisa que tem incomodado muitos franceses de uma forma geral é o fato de que você aumentou a taxação sobre combustíveis, né, basicamente sobre o diesel, algo que afeta muitas pessoas que moram fora das grandes cidades. Se ele mora em Paris, se ele mora em Toulouse, se ele mora em Lyon, alguma cidade assim, ele costuma ter um acesso muito tranquilo, muito fácil ao transporte público. Quem necessita mais são pessoas mais pobres que moram no interior. Então, que é uma medida que não é exatamente muito eficaz, porque, no fim das contas, ela prejudica as pessoas mais pobres da França. Não só isso, a gente está falando de uma tributação sobre o consumo de um bem essencial, e a tributação sobre o consumo tem a característica da sua regressividade. Ela acaba, considerando em tese que todos consumissem a mesma quantidade de gasolina, como o Tanguy está colocando, não é o real na realidade francesa, você já afetaria mais os mais pobres proporcionalmente do que os mais ricos, já teria um componente de regressividade bastante significativo. E você ainda tem, para piorar ainda, só para a gente encerrar,
o fato de que ele justificou isso como uma medida ambiental. E aí você vai ver como que ele pretende utilizar esse acréscimo, né, que ele faria na arrecadação de impostos, e você vê que apenas 1/4 seria realmente para criar alternativas energéticas sustentáveis. Então, parece que realmente isso soa muito mais como uma justificativa, é bonitinho falar sobre isso tudo, mas que acaba não sendo exatamente a realidade. Isso leva, portanto, à crise lá dos Gilets jaunes na França. A justificativa é arrecadar. Na realidade, a justificativa é essa bonitinha, mas o objetivo prático era arrecadar, né? Aumentar a arrecadação de impostos. E ali, como o Mário até colocou, uma das medidas também foi aumentar o salário mínimo, porque isso é extremamente popular, né? As pessoas amam aumento de salário mínimo e é uma forma de tentar ganhar os corações dos franceses. Agora, eu quero te perguntar mais uma coisa. O que é? Você anda pautando o Fundo Monetário Internacional, cara? Eu ando, cara. O Fundo Monetário Internacional hoje soltou um alarme, uma advertência em cima da coluna do Petit Jornal de ontem. Foi postada ontem, colocando, inclusive, a necessidade de cooperação multilateral para uma preparação e para o enfrentamento de uma vindoura crise financeira internacional. Peraí. Então você está querendo dizer que é possível que chegue uma crise internacional e que a solução para isso é multilateralismo. Exatamente. Isso significa, então, que o mundo está indo na direção completamente contrária. Está tudo errado. Segundo o FMI, o mundo está indo na direção contrária. Segundo o FMI, segundo você. E segundo eu também. Porque o que acontece? Na prática, a gente está falando de países como os Estados Unidos e a própria zona do euro, que estão com políticas muito expansionistas, tanto do ponto de vista monetário quanto do ponto de vista fiscal. Ou seja, diferentemente de outras crises no passado, caso uma recessão venha a se confirmar no ano de 2019, o Edmund Phelps, por exemplo, que é Prêmio Nobel de Economia de 2006, aposta por uma recessão no segundo semestre do ano que vem. E caso essa recessão realmente se configure por conta de um superaquecimento da economia americana e também por conta de uma crise fiscal na Itália, a Itália está com déficits fiscais expressivos e existe o temor que ela tenha dificuldade para